Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Milagres, o seu devocional diário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que também precisa ser alcançado pela palavra. Tenho convicção de que essa mensagem vai falar poderosamente com você. Deixe seu nome e o seu pedido de oração nos comentários, que no devocional de amanhã nós vamos te mandar um abraço especial. Que esse devocional toque o seu coração e traga esperança no seu dia. E o tema de hoje é o segredo para uma vida feliz, que o texto base está no livro de Salmos, capítulo 128, versículos do 1 ao 3. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos. Talvez você se pergunte, assim como eu um dia me questionei. Afinal, qual que é o segredo de uma vida feliz? Qual que é o segredo da felicidade? E para te responder, eu quero trazer um conhecimento para vocês científico sobre um estudo que foi feito sobre o desenvolvimento adulto, que é na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse estudo deu início a uma pesquisa comportamental a maior da história até então. Então, há algum tempo, Harvard compartilhou esse resultado e eu confesso para vocês que não é de você se surpreender com a resposta. Eles encontraram a resposta que já estava na Bíblia durante muitos anos. Eles descobriram que o segredo da felicidade se chama relacionamento. Eles descobriram que pessoas que têm bons relacionamentos, elas vivem mais e são mais felizes. Mas o interessante não é o relacionamento somente de um ser humano para o outro. É o relacionamento daquele que te criou. Talvez esse devocional hoje não seja uma palavra que você gostaria de ouvir, mas a palavra de Deus é sobre confronto também. Então eu venho falar para você que o segredo para se ter uma vida feliz é estarmos conectados, buscando relacionamento e intimidade com quem nos criou. Muitas pessoas confundem a felicidade com status, com bens materiais, com relacionamento amoroso ou qualquer outro tipo de relacionamento. Mas eu venho te falar que não existe uma vida feliz fora da presença de Deus. Preste atenção, todo ser humano carrega dentro de si um vazio que só pode ser preenchido pelo relacionamento com o próprio Deus. Porque a própria palavra nos diz que ele pegou o homem do pó da terra e soprou sobre o homem o seu espírito. Então, no original, sopra Deus o Zoe, que significa a própria vida de Deus. Então, assim como as águas e os peixes, Deus estabeleceu um vínculo com você e ele diz: você foi gerado em mim e se você estiver fora de mim, será impossível viver. Ou seja, será impossível você ser feliz. Quando eu falo sobre felicidade, é essa felicidade independente das situações que estejamos passando, nós temos a certeza, a convicção de que tudo vai ficar bem. De que nós temos o Deus que cuida, que promete pra gente que abençoado é você que teme o Senhor, porque você anda nos caminhos dele. E os caminhos do Senhor, de fato, muitas vezes podem ser conflitantes para nossa consciência humana, mas é sempre o melhor caminho que a gente deve seguir. E talvez você esteja ouvindo esse devocional hoje e esteja com a vida destruída, com várias áreas da sua vida destruída. Você pode ter perdido as estruturas financeiras, você pode ter saído da sua zona de conforto, ter sido mandado embora, estar passando por alguma necessidade e até mesmo com a sua família distante. Mas Deus está falando para você no dia de hoje que o segredo da felicidade é perceber Deus todos os dias da sua vida e entender que você já recebeu tudo o que você precisa para ser feliz, que é Jesus Cristo. Então eu venho te falar que não adianta você por vezes querer buscar a felicidade fora
Infelizmente, existem muitas pessoas que estão buscando a felicidade num copo de bebida, no próximo relacionamento, no próximo trabalho, acreditando que quando chegar naquele lugar, ela sim será ou estará feliz. Mas eu te falo que a verdadeira felicidade é estar no centro da vontade de Deus. É confiar, é acreditar, é colocar Ele acima de todas as coisas. Porque por mais que nós carregamos esse vazio por dentro, na medida em que a gente vai se aprofundando, buscando intimidade com Ele, meditando sobre a palavra, orando, esse vazio vai sendo preenchido. Eu estou aqui de olhos fechados agora, falando para vocês desse devocional, e me veio a cena de, imagina o seguinte, um recipiente que está vazio. Um recipiente com várias formas geométricas, triângulo, coração, círculo. E conforme você vai colocando a água, esses espaços vão sendo preenchidos. Então a água vai subindo para que ele fique todo cheio nesse recipiente. E, por exemplo, se você quiser fazer um gelo com essa forma, com esse recipiente, na hora que você tirar do congelador, vai estar em um formato muito bonito. Agora, se você não buscar preencher todos os espacinhos, ele não vai ficar num formato bonito na hora que você colocar no congelador e retirar depois do tempo de congelamento. E assim é com Deus. Se você não buscar preencher o seu vazio com Deus, sempre vai existir um buraco, sempre vai existir algo que poderia estar mais bonito, estar mais saudável. Então, o convite para você nesse dia é de fato você perceber Deus em tudo na sua vida. Porque o verdadeiro segredo para uma vida feliz não são as coisas externas, não são os bens materiais, não são a quantidade de dinheiro que você tem na conta bancária, porque mesmo assim você pode ter tudo isso e ainda estar vazio. Eu moro em um local que eu tenho conversado com muitas pessoas. Esses dias eu e o meu noivo, a gente entrou em um Uber e ele começou a compartilhar algumas histórias de pessoas que estão com a conta bancária cheia, milionários, e estão passando por situações que, quando a gente vai olhar mais a fundo, é de fato uma falta de relacionamento e de intimidade com Deus. Porque existem certas situações, comportamentos e atitudes que o ser humano tem, que quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos aprender sobre relacionamento, nós sabemos exatamente que tudo aquilo pode e deve ser substituído pela palavra do Senhor. Então, que nesse dia você possa verdadeiramente tomar uma decisão e se posicionar para que você busque a felicidade no relacionamento com Deus. E vamos para o momento da oração. Deus, tudo o que eu preciso para ser feliz, eu já recebi através de Jesus. Nesse dia, eu quero viver um relacionamento verdadeiro contigo. Se até hoje eu não estava seguindo por esse caminho, ajuda-me. Eu sei que esse vazio que existe dentro de mim, ele só pode ser preenchido por ti, porque afinal o Senhor soprou o seu zoe, soprou a sua própria vida em mim. E assim como as águas e os peixes, o Senhor estabeleceu um vínculo comigo, e eu sei que é impossível viver se eu estiver fora da tua presença. E a tua palavra me diz que eu sou abençoado. Então, abençoado eu que temo o Senhor, porque eu ando nos teus caminhos e o Senhor está comigo. Me ajuda, Pai, a cada dia mais viver o segredo de uma vida feliz, que é nessa busca de um relacionamento com o Senhor. Por mais que eu tenha alegria e felicidade nos relacionamentos com as outras pessoas, mas eu sei verdadeiramente que o segredo da felicidade está na relação contigo.
Pode me confrontar, Deus, ajustar o que eu preciso ajustar em meu comportamento, na minha consciência, e tira ainda tudo aquilo que for meu e coloque o que é do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Te esperamos no devocional de amanhã.